Oi, gente, estou de volta aqui para dar continuidade ao estudo e à reflexão do livro Amorosidade, A Cura da Ferida do Abandono. E o capítulo hoje é o 12 e o 13, e o que eles trazem para gente. Capítulo 12. Um segredo essencial na arte de amar. E o capítulo 13, companheirismo. Dois temas maravilhosos. Tudo que é mencionado nesse livro é tão rico, é tão grandioso, que é impossível a gente tentar fugir da reflexão. E para você que vai lá na minha página do Facebook, conhece a ti mesmo e a verdade te libertará, lê o capítulo e que assiste aqui o vídeo do começo até o final, eu duvido que você consiga não pensar no que está sendo falado aqui. E isso é muito bom. Parabéns para você que está se permitindo a escutar, né, de coração aberto, uma outra visão de vida. Visão de vida essa que vai te ajudar muito na sua vida. Porque, gente, todos os dias aparecem novos desafios na nossa vida, todos os dias aparecem questionamentos que fazem a gente sair um pouquinho aí daquela zona do egoísmo, aquela zona que acredita que só a gente está certo, que só a gente sabe como fazer direito, que só a gente faz do melhor jeito. Então, é muito importante algo que venha ao nosso encontro, tirar a gente daquela zona de conforto, dar uma sacudidinha na gente, para que a gente pense pela nossa mente mesmo e que a gente encontre motivos para dar uma mudadinha, para sair um pouquinho desse egoísmo todo, dessa vaidade e desse orgulho que não nos ajuda em nada. Então, se você assistiu o vídeo do começo até o final e gostar, não esquece de deixar a sua curtida aqui, porque isso faz o canal crescer e essas mensagens chegar a muito mais pessoas. Se você gostar do conteúdo, não deixa de compartilhar também com quem você gosta, porque boas reflexões a gente precisa. Por mais, eu sempre repito isso, por mais que fale assim, ai, que coisa chata, que assunto chato, não tô precisando disso, a gente sempre precisa sim, tá? Porque a gente tá no caminho de evolução e a gente precisa assim sempre dar uma voltadinha lá no que a gente acredita, no que a gente pensa e ver se é só daquela forma que dá para fazer, se é só daquele jeito que dá para ficar, porque às vezes quem tá do nosso lado tá pedindo aí pra gente dar uma mudadinha em alguma coisa para a convivência ficar melhor. Bom, pessoal, então vamos lá. Falando do segredo essencial na arte de amar, o livro ele traz aqui um trecho pequenininho, um texto pequeno, mas de um conteúdo muito grande. Mas é por isso, como o texto é pequeno e os conteúdos se cruzam, eu estou unindo o capítulo 12 e o capítulo 13. Aqui no capítulo 12, ele menciona para a gente ter a coragem de enfrentar a nossa compulsiva necessidade em querer que o outro se adapte ao nosso jeito de ser. Então vamos voltar lá. Lá atrás, quando a gente encontrou o grande amor da nossa vida, ou quando o nosso filhinho nasceu, ou quando a gente encontrou uma amizade, ou quando a gente conseguiu um trabalho, a gente cria as nossas expectativas. Essas expectativas, elas vêm recheadas de ilusões. E da onde floresce tudo isso? Daqui, ó. Daqui. E tudo isso floresce por quê? Floresce porque a gente teve um tempo de gestação, a gente teve o tempo de bebezinho, a gente foi criança, a gente foi adolescente e cada momento da nossa vida foram sendo agregadas bagagens. Bagagens essas que foram nos apresentadas por pessoas da qual a gente convive, só que a gente retirou, a gente não guarda toda a bagagem, a gente retira pequenas partes dessa bagagem
e vai montando em nossa mente as nossas percepções. Então, a nossa vida, ela é feita de pessoas que nos agregam, que convivem com a gente, só que o que a gente guarda é o que mais nos chama atenção. Vamos falar assim, é o que mais nos chama atenção. Então, essas percepções formam um ser humano adulto. Ou talvez, se você estiver me assistindo e for um adolescente, forma um ser humano até na etapa que você está. E aí, a gente cria as expectativas, recheia com as nossas ilusões, né? Cobre depois para ficar tudo bonitinho. Só que aí, tem até um dizerzinho, né? Expectativa e realidade. A realidade acaba sendo sempre menos que a expectativa, porque a nossa expectativa, ela tá recheada das ilusões. Então, ela tá com aquele peso todo. E a realidade, ela é real, né? Ela tá sem enfeites. Então, ela vem pra gente. Então, quando a gente tem aquela expectativa toda e a gente recebe a realidade, a gente não gosta. E a gente quer que aquela pessoa, que aquele trabalho, que aquela escola, que aquele filho seja e faça o que a gente quer. E o pior de tudo, se não acontece isso, a gente fica insatisfeito, a gente fica infeliz. E aí a gente começa a criar um monte de problema na vida por conta disso. Mas não precisa ser assim. O livro vem trazer essa mensagem, não precisa ser assim. Isso é um impulso do ser humano, é normal. É normal a gente ter a expectativa, a gente rechear com as ilusões, é normal. Só que a gente precisa ter em mente que a gente é um ser humano, que a gente é inteligente, que a gente precisa usar o raciocínio lógico para poder viver de uma forma equilibrada nessa vida. Então, a gente sabendo disso, a gente parte desse ponto e começa a construir a nossa vida tendo a coragem de bloquear essa impulsividade e viver a vida da melhor forma que a gente tem. E, gente, na nossa evolução, o nosso primeiro caminho de coração, eu digo, a gente precisa se curar, gente. A gente precisa se curar desse monte de dor, desse monte de insatisfação, desse monte de não aceitação que a gente carrega. Carregar pra quê? O que isso tá agregando? O que isso tá ajudando? Tá ajudando? Se tá ajudando, vamos usar aquele jargão que é falado, né? Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Mas, se não está ajudando, tá na hora de trocar a linha de posição pro time fazer gol. Então, vamos lá. Começar, sabe? Se libertar desse monte de dor que não ajuda a gente a chegar em lugar nenhum. Segundo ponto, gente, aceitar. Aceitar quem a gente é. Aceitar que a gente é humano. Porque quando a gente se aceita, quando a gente consegue falar, poxa, eu sou assim, eu sou assim, não sei o que não é muito legal, mas tá, beleza, tá tudo certo, eu sou humana. Pega isso pra você. Eu sou humana. Você é humano. Então, ponto positivo e ponto negativo a gente sempre vai ter e não tem que ter vergonha às vezes de errar. Vamos tentar consertar, certo? Então, vamos nos aceitar. A vida é isso. Curar-se e aceitar-se, porque aqui no livro ele menciona, né? Se a gente se conhece, se a gente se aceita, a gente faz esse mesmo movimento de vida com as outras pessoas que estão ao nosso entorno. A gente conhece. Porque quando a gente tem um biotipo, a gente não busca conhecer. A gente põe lá nos nossos olhos, eu tenho essa expectativa. Então, fico ali, ó. Ai, brigando porque eu quero aquilo. E a gente é humano, a gente é teimoso pra caramba, né? Mas se a gente buscar a vida por um outro ângulo, né? Que é tipo, vou conhecer, vou ver. Se eu quiser, eu vou aceitar. Se eu não quiser, não tem problema também, sou humano. Às vezes eu não gosto daquilo. E não preciso odiar, só não quero que aquilo faça parte da minha vida. Então, gente, viver, curar-se, conhecer e aceitar.
Combinado? Esse é o recadinho do capítulo 12. E o capítulo 13, eu não preciso nem falar, né? Então eu só vou dar uma pincelada aqui. Companheirismo é aquilo que todo mundo quer, né? Poxa, tem coisa melhor nessa vida do que companheiros. Companheirismo, um conceito simples, é ser boa companhia. E ser boa companhia, a gente vai lá no capítulo 12, onde a gente acha que ser boa companhia é aquela pessoa que vai preencher todas as nossas expectativas. Ser boa companhia é a gente ser real. É a gente ser real. E quando que uma pessoa é boa companhia para mim? Quando aquele ser real é aceito por mim. E quando aquele ser e eu temos uma troca boa de alegria, uma troca boa de experiências. Às vezes um chama a atenção do outro, mas a gente está aberto para receber o conteúdo que aquele que é o nosso companheiro nos traz, porque, gente, a gente tem que parar de uma vez para sempre de achar que a gente sabe tudo. A gente precisa abrir o coração e a mente para aprender, porque em todos os momentos da vida alguém está trazendo alguma coisa boa para a gente e a gente precisa abrir o coração e a mente para aprender, para poder fazer uma reflexão dos nossos conceitos, porque o mundo, ele muda a cada segundo. A cada segundo uma coisa nova acontece. Então não dá simplesmente para a gente ter aquele conceito e ponto. Esse é o meu conceito de vida e ponto. Eu não mudo. Tudo bem, a gente não muda. Você não muda. Mas você vai acabar sentindo as consequências dessa forçação de ponto de vista que não vou mudar. Porque a cada segundo. Agora estou gravando vídeo aqui. São 10h48. 10h49, o horário 10h48 do dia 15 de setembro de 2021, ele passou, ele não existe mais. E a Diana que existia naquele exato momento da data e do horário que eu falei, também já não existe mais. Eu não estou falando a mesma coisa, eu já estou falando uma outra coisa. E nessa outra coisa que eu estou falando, diferente, já está indo uma outra reflexão e está causando em você um outro sentimento. Então, se a gente imaginar que aquele tempo passou, que aquele tempo findou, que aquela Diana já não existe mais, que aquela pessoa que está aí do lado, você que escutou, que o sentimento que estava brotando em você naquele horário que eu te falei, já não é mais o mesmo. Nesse momento, você está escutando uma outra coisa que está despertando um outro sentimento. Então, a gente precisa estar aberto para aprender. Fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais que a vida te traz. E aí, fique atento ao movimento novo que você precisa fazer para poder estar dançando a dança da vida. E aí, o livro deixou uma frase aqui que eu achei muito legal. Fico pensando sobre o companheirismo. Se a quem ama interessa algo mais do que esse sentimento de ter um companheiro. Você acha que você precisa de mais alguma coisa? Companheirismo é realmente essencial para a nossa vida, né? Mas lembre-se, a gente sempre está em busca de um companheiro. E qual a nossa posição? A gente está sendo companheiro? Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que primeiro a gente fornece. Primeiro a gente faz o movimento de doar. E depois na roda da vida, companheiros virão ao nosso encontro. Um grande abraço para você. Tenha um dia maravilhoso, um final de semana cheio de luz, cheio de boas ideias, de muita intuição e até o próximo vídeo.